Você começou no jornalismo, eu ouvi algumas entrevistas Hum, suas. Lá atrás, quando você começou no jornalismo, hum. você passou por alguma situação de você ter que se provar que você era, não, inteligente, Total, competente? total, total. Uhum. Primeiro que eu não queria ir pra televisão de jeito nenhum, porque eu sabia que eu ia ser, fica aí e lê e o que a gente Aham, quer. aham. Porque eu tinha sido modelo quando eu tinha 15 anos. Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, e Nossa. aí eu comecei a fazer muito comercial. Sabe aquele padrãozinho, né, bonitinho, eu Aham. fazia muito comercial, acho que por isso que me facilitou. E como modelo, era assim, imagina, acho que nos anos meio dos anos 80, né, Uhum. era assim: "Ai, bonitinha, fica aqui", né, É. "Bonitinha, faz isso", né, as produtoras, "Fica aqui quieta, ai, olha esse ângulo". Então assim, me dava raiva de tudo aquilo. Tanto que eu lutei muito, assim, era um dinheiro bom, mas eu lutei muito, com 17 anos eu saí, eu poderia ter feito a faculdade e continuar, mas eu não Uhum. queria ser vista como modelo, porque era o estereótipo da bonitinha e burra. E eu estava entrando na faculdade para seguir uma outra profissão, tanto que eu escondi, acho que até uns 30 anos de idade eu escondi, assim, muito. Hoje eu tenho orgulho de ter sido, Caramba. fui modelo, ganhava meu dinheiro, Aham. fazia minhas coisas, eu tinha uma Vespa na época, sabe, uma Aham. Vespinha e Aham. tal. Então assim, foi muito importante pra mim, até porque eu vi um outro mundo, só que um mundo que tinha droga, né, eu nunca me droguei e tal, mas eu vi meninas morrerem cheirando cocaína, às vezes pra Uhum. ficar magra começava uma onda e elas começavam a cheirar cocaína mesmo, porque nas Caramba. festas de fotógrafo, nas festas de empresário, nas festas de não sei o quê, Uhum. rolava e as meninas, despreparadas emocionalmente, psicologicamente, para encarar a porrada, Sim. né. E os homens, obviamente, que aproveitam muito, né. Hoje que a gente: ficou bêbada", porque eles falam, né: Sim, "Ah, bebeu muito. é culpa dela. Ah, não sei o É, quê, é culpa dela, então eu posso fazer o é. que quiser". Então, nesta época de modelo, eu já via esse tipo de coisa, via um abuso, as meninas queriam sempre, ser porque é o estereótipo, já ainda é hoje, né, infelizmente, mas Uhum. é magra a qualquer preço, a ensinar vamos vomitar, comia, vomitava, sempre Uhum. no estereótipo que era para agradar o mercado. E aí quando eu entrei na faculdade, abandonei totalmente a carreira de modelo e tal, eu comecei a ser estagiária, com 19 anos eu fui ser estagiária em um lugar, produtora em outro, pauteira em outro, e foi, e era muito comum, eh assim, eu ouvia coisas como eu tenho até vídeo no YouTube que eu gravei falando o machismo que existia, a gente Uhum. não sabia que era machismo, a gente não entendia que era machismo, a É. gente não entendia que era abuso moral. Tanto essas Uhum. histórias quando eu fui modelo, "Ai, bonitinho", isso aí é tudo abuso moral. É. Hoje eu não sei se acontece, mas se acontecer a pessoa vai falar: "Mas espera aí, eu posso te processar se Uhum. você continuar me tratando Uhum. assim, né, fica aí parada, porque você é um cabide". Horrível isso. E aí eu lembro que fala os diretores, né, alguns diretores, eu lembro que eu trabalhava num programa, que eu não vou citar, mas falou assim: "Vem aqui, fica na mesa para você embelezar a mesa. Você não Sim. precisa falar nada. Pode ficar aí, a gente só quer olhar para você, pra dar inspiração". Nossa, quanto que eu Nossa. é tipo assim, Que coisa. eu Uhum. tô Uhum. eu tô aqui, sei lá, É, é horrível, é horrível. mas a Só que gente a gente não sacava, a gente não sabia, e eles não não. pediam sexo em troca, não era isso. Uhum. Era uma coisa meio que: vem aqui bonitinha, deixa a gente te olhar, você é tão bonita", e tal. Uhum. Eu estava contando essa semana aqui uma história que quando eu tinha minha vontade era ter feito jornalismo, na minha cidade não tinha, então eu fiz letras. Mas teve um momento que eu estava fazendo uma mudança na minha carreira, eu fui professora durante 5 anos, eu não queria mais dar aula, e aí os repórteres lá da minha cidade, era uma galera, assim, que você escutava, e você pensava assim: "Meu Deus do céu, o que que o que que essa pessoa tá fazendo aí?". Totalmente despreparados. Eu falei: Sim, "Cara, eu tenho uma faculdade de letras, eu acho que eu consigo fazer isso". E eu queria muito estar na frente do vídeo e tudo mais. Aí uma amiga minha conhecia o dono sabe essas franquias, e tudo hum, mais? Então tinha uma franquia da Record lá na minha cidade, e aí a gente
Foi lá, não sei nem se podia falar o nome da TV, mas já era. Uhum. Mas ela me levou lá no dono da época, que não é mais também o mesmo, e eu falei pra ele, eu queria trabalhar como repórter e tudo mais, cara, e eu sou assim, eu sei que eu tenho um jeito delicado e tudo mais, e ele olhou pra minha cara e falou bem assim, você é muito fofa, muito delicada, você não vai dar conta das reportagens aqui não, isso não serve pra você. E aí eu fiquei chateada, eu falei, cara, eu não vou me mudar, trazer uma outra personalidade que não é minha pra isso, mas tudo bem, passou. Passou um tempo, mudou a vida, eu já não estava mais casada, estava trabalhando como acompanhante. Eu atendia eu tinha um cliente que ele era o cinegrafista. E aí, uma vez, esse cinegrafista, ele meio que me deu de presente, ele pagou um atendimento para o chefe dele, que era apresentador e dono dessa franquia. E aí, ele me conheceu, falei pra ele que eu já tinha tido vontade de trabalhar. Na verdade, foi o cinegrafista, o amigo dele, que contou que eu tinha vontade. E aí, ele me chamou pra uma conversa. Ele falou, e aí, você não... o fulano me falou que você tem vontade de trabalhar como repórter e tudo mais. E ele já sabia que eu era acompanhante. E ele falou assim, você não quer vir, então, fazer um teste? Vamos trabalhar como repórter agora? Aí eu falei, cara, agora não dá, agora eu sou acompanhante. Imagina as pessoas me vendo ali na tela e daqui a pouco, né, descobrindo que eu era, e eu não era uma acompanhante assumida. Eu tinha que trabalhar bem de forma discreta, porque eu tinha um ex-marido, uma filha, e ele queria me dar a vaga. Naquele momento, mesmo sabendo que eu era acompanhante, porque na visão dele isso iria ajudar ainda mais o meu trabalho como acompanhante. Tipo, você vai estar aqui numa posição de visibilidade. Vitrine, né? É uma vitrine e você vai ganhar ainda mais. Ou ele queria sair com você de graça. Ou ele queria sair de graça, lógico. Eu te dou um trabalho e aí você transa comigo quantas vezes eu quiser. Você Inclusive satisfaz minhas fantasias quando eu tô na mesa, você vem aqui embaixo. Você vai estar aqui disponível. Sabe o que eu vejo na sua fala? Por exemplo, o que você falou? Você falou assim, eu acho que eu daria conta. Você fez uma faculdade. Fiz uma faculdade então, de letras. A gente tem uma autoestima muito baixa. A mulher já começa, e tá no livro aí. Eu vou mostrar pra vocês você viu as fotos de propaganda dos anos 50, do machismo? Eu já vou mostrar pra vocês. A gente já começa nesse lugar, que não é igual. Tá? Você começa lá embaixo. Eu acho que eu dou conta. Ninguém fala, eu vou ser CEO de tal empresa, porque esse Porsche vai ser meu. Eu não vejo as meninas ainda. E por isso que a Anitta é fundamental nesse processo. Porque ela fica rica, ela mostra a bunda, ela não sei o quê, ela canta, ela tá... assim, precisa de muitas etapas pra credibilidade chegar. Sim. E inclusive na cama. A mulher da minha idade, 50 anos, 40, 45... porque eu tenho celulite, porque eu tô gorda, porque eu tô velha, porque eu tenho cabelo branco, porque eu sou horrorosa, apaga a luz. Aí o cara é feio, burro, sei lá, é feio, burro. Eu não vou falar das características, particularidades físicas, mas o cara, assim, é zero, ninguém olha, e ele transa com a luz acesa, e daí, sou gostoso Autoestima. e tal. É uma autoestima, uma masculina. Eles se acham os fodões. Sim. E a gente, eu acho, porque eu preciso fazer ainda 300 faculdades, porque... a gente sempre se desculpando, que você falou. Tem Ele que se cobra parar. muito, né? Você é uma mulher que botou a cara pra bater aí, e eu realmente aplaudo, porque não é fácil, Não. né? Porque o estigma Sim, é pra sempre. é pra sempre. E é da não pertencente. E o mundo masculino quer a delicada, de repente, não sei o quê. Não quer a pé na porta. Eu tenho muita dificuldade. Os caras não seguram essa onda de ter uma mulher posicionada, forte, que vai falar, você é um puta machista, babaca, desculpa, vamos conversar sobre isso? Sim. Não, eles não seguram essa onda. Então, assim, chega um momento que eles saem fora, porque eles não seguram. Não. É muito poder por uma autoestima deles, que é uma autoestima baseada em fragilidade. É uma autoestima que não é que nem a gente está construindo. A gente está indo degrau por degrau. A deles é como se fosse uma areia movediça, de você é fodão, mas foi em cima da nossa fragilidade. Foi. Dá o livro aqui, foi. Raquel. Foi... E eu falo uma coisa assim, que a mulher, quando ela tá nessa profissão de acompanhante, ela tem que ligar um botãozinho ali de limite muito rápido. Mas pode mostrar. Mostra aqui,
Qual é a câmera que eu posso mostrar? Essa aqui do meio. Essa. Olha aqui, pega essa página, que é a 29, tá? Vocês mulheres podem comprar e homens também, porque eu não acho que é uma competição, eu realmente acredito que a gente vai... Isso aqui são propagandas dos anos 50, anos 60, que foram nos Estados Unidos. Nossa, pesada. Então, mas por que que eu pus? Porque o primeiro Nossa. capítulo é todo sobre por que a gente se acha velha. E por que a gente se acha menos potente. E por que a gente só Sim. se coloca lá embaixo. Tá aqui, gente. Toda a propaganda. Esse cara aqui, ó, ele tá pisando num tapete com a cabeça de uma mulher. Isso aqui é bizarro. Nada. Muito Este bizarro. daqui, o que tá traduzido aqui, ó, a mulher servindo, ele chegando no trabalho e tal. O problema não é servir ou não, quando você quiser, ó. Show her it's a man's world. Então, mostre pra ela, isso aqui é uma propaganda, mostre pra ela que é um mundo masculino, dos homens. Ou seja, você nunca vai ser pertencente. E pior, esta daqui é um cara dando palmadinhas numa mulher. Como se ela fosse uma criança. Então, assim, olha, querida, deixa eu te dar. Que a coisa do sexo deixa eu te dar uma Sim. palmadinha, mostra que você é boazinha, e aí você tá no mundo do papai. Sim. Gente, eu quero que se dane. Assim, eu preciso mostrar isso, e eu acho que ficou muito pequeno ainda. Eu parei 3 páginas disso aqui, porque tinha um monte de propaganda. Eu falo isso em palestra. Quando você se sente não pertencente, tá aqui. Vem da sua bisavó, da sua avó, Sim. da sua mãe, que por mais que tenha sido moderna, Padrão. encarou aqui. Sim. É. Então, assim, a mulher que estava sempre bem vestida e falando com a vozinha e tal. E hoje, se você quer ganhar dinheiro, ok. Aí, beleza. Ganha dinheiro, faz do jeito que tem que fazer, porque a mulher, ela chega nos 40, 45, ela tá quebrada muitas vezes. Ela se separou de um cara que falou pra ela, você tá pegando meu dinheiro. E ela ficou 5 anos sem trabalhar pra cuidar dos filhos. Isso não foi organizado, escrito. Então, assim, eu totalmente apoio a mulher ganhar dinheiro e manipular mesmo, Mas né? eu passei Ah. por essa. Você vai contar a sua, eu também vou contar. Cara, isso é muito real. Eu me separei com 33 anos, meu ex-marido, doutor, enquanto ele fazia o doutorado dele, eu trabalhava e cuidava da minha filha. Quando nós nos separamos, cara, quem era eu? Zero, e não Sim. conseguia voltar para Zero. mercado nenhum. É isso aí. Então, assim, eu tentava empreender, eu queria ir para a área do empreendedorismo, mas era, cara, assim, ó, claro que tinha habilidades que eu precisava melhorar muito para eu ser uma empreendedora do jeito que eu queria, mas tinha outra função que era, eu não podia só estudar empreendedorismo, eu tinha que trabalhar fora, dentro de casa, e cuidar de uma criança e cuidar do marido. Então, não era tão simples assim. Quando nós nos separamos, eu fiquei 1 ano aí derrapando, o financeiro lá embaixo, e quando eu decidi trabalhar como acompanhante, eu passei 2 anos trabalhando como acompanhante, 3 anos escondida. Chegou um momento que ele descobriu, me colocou um processo para pegar a guarda definitiva para ele. E aí, quando eu comecei a minha... Enfim, teve um momento que eu fiquei ainda meio na dúvida se eu me assumia ou não nas mídias sociais. E teve um momento que eu vi umas oportunidades aparecendo, que foi onde que essa chave virou. Eu falei, cara, eu tô aqui escondendo a minha cara, perdendo de ganhar dinheiro, quase perdendo a guarda da minha filha, não tendo condições financeiras para continuar pagando advogado para resolver isso. E o que que vai acontecer? Eu vou me esconder, vou perder as oportunidades, mas a conta da pensão vai chegar. Sim. Então, se eu não acordar para a vida agora, não vai ser mais. E aí eu decidi definitivamente, eu pensei assim, cara, a conta vai chegar. Eu vou ter que mostrar minha cara para trabalhar e ganhar meu dinheiro, até porque daqui a pouco vem faculdade dela e tudo mais. Então, eu tenho que fazer minha vida. Aí eu larguei o foda-se pra lá do processo, eu falei, ganhar, ganhou, perdeu, perdeu, mas eu tenho que trabalhar e mostrar a cara do jeito que eu tô fazendo. E foi por isso, nessa mudança de chave, porque eu falei, eu não posso me esconder e deixar de usufruir das coisas que eu posso ter em função de um cara que tá metendo um processo em mim, depois eu ajudo, enfim, depois a gente ter toda uma história junto. E ele sabia que eu não tinha perdido as minhas qualidades como mãe, o que é uma filha da putagem, isso. Você, a partir do momento que te veem como acompanhante, parece que te desqualificam de Total, tudo. total. De tudo. E Então, vão continuar sim. desqualificando. vão. Então, você não é a mãe mais responsável. Você pode ter sido a vida toda, mas a partir do momento que você... Não, esquece. Você não é a mãe qualificada. E isso eu sei que você deve passar por isso, porque eu já vi suas redes sociais. Para você se provar
se provar profissionalmente, você tem que ter uma entrega muito maior Sim. para você mostrar que você não é acompanhante, que você não é irresponsável por conta da sua profissão. Então, tem muitas coisas que você precisa trazer para isso, que às vezes acaba sendo cansativo também, mas porque você tem que provar muitas coisas, que é isso que você está falando. A mulher, ela tá colocando, lá atrás ela se colocou. E sabe uma coisa que eu fico indignada com as mulheres? É que se você for lá estudar história, você entende o porquê que as mulheres estão nesse papel. Mas tem que ser lá na história, lá atrás mesmo, de quando caiu o matriarcado e começou o patriarcado, e por que colocaram nessa posição, em que momento que a gente se deixou levar por essa linha. Porque tem as mulheres que não deixaram. E aí eu fico me perguntando o que elas fizeram para não se deixar. Só que, às vezes, perde a vida nessa de não se deixar. Fatal Model é a maior plataforma do Brasil que reúne contratantes e anunciantes. Através da tecnologia e inovação, ela tem a missão de promover o respeito, a segurança e a dignidade.